Vamos com ele? Vamos. Ciro Gomes é o nosso entrevistado de agora no CNN 360. Ciro Gomes é pré-candidato pelo PDT à presidência da República, está com a gente agora. Olá, ministro, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Tainá. Muito obrigado a vocês da CNN por mais uma vez podermos conversar. Um abraço aí ao Yuri Pita. Acho que o Leandro Rezende e a Renata também estão conosco, não é isso? Isso, teremos tempo, todos vão fazer perguntas. Agora, ministro, eu quero começar, eu sei que a gente ainda vai falar de pesquisa, mas tem uma outra questão que está rondando o noticiário, a gente abriu mais uma vez falando sobre isso, que é a crise entre poderes e as ameaças cotidianas às eleições. O senhor recentemente numa live falou o seguinte, abre aspas, há indícios claros de que está em curso um golpe contra a democracia, cujos alvos são as próprias eleições ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências já ou chegaremos a um ponto sem retorno. Gostaria de saber, ministro, se o senhor pretende capitanear essa discussão, por exemplo, buscando o apoio de outros pré-candidatos em defesa pela democracia. O brasileiro está vivendo a pior inflação dos últimos 27 anos, tomado pelo índice de abril. A renda média do povo brasileiro está no menor valor histórico. O sintoma disso é o salário mínimo, que é o segundo pior da América Latina. Só perde para a Venezuela, que vive um caos institucional. Aqueles que dependem dos combustíveis estão puxando os cabelos, os taxistas, os motoristas de caminhão, caminhoneiros, os motoristas de aplicativo, e isso tem que ser sempre, permanentemente, disciplinadamente, como eu peço desculpa a você, deve ser a nossa conexão com a vida do povo. Isto dito, entretanto, o Bolsonaro quer distrair o povo, não é? Com determinados assuntos, e o predileto dele é muito bem orientado por um grande bandido internacional chamado Steve Bannon, que é tentar derivar na cabeça do povo o ambiente onde as coisas da política devem se ferir, que são aqueles assuntos onde a política é responsável, o nível de emprego, o salário, o crediário, os juros altos das empresas, etc, etc, etc. Mas então a tentativa é virar a cabeça do povo para discutir uma confusão com o judiciário permanente, e uma confusão em matéria de costumes, né? São essas duas grandes frentes onde ele tenta tirar da cabeça do povo brasileiro o foco na disputa daqueles assuntos que de fato interessam. Entretanto, quando eu vi o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, e olha onde é que nós chegamos, Tainá, o Serviço de Inteligência, o próprio presidente norte-americano, autorizar um informe para as multinacionais de capital americano presentes no Brasil de que há essa tentativa, eu senti necessidade, de fato, de a gente prevenir. Não é que eu acredito que vai acontecer. Hoje tem uma entrevista muito importante do general Etchegóin, e você pode discordar dele, mas é um oficial absolutamente respeitável do Exército Brasileiro, já retirado, e ele diz aquilo que eu penso, que não há nenhuma chance de um golpe se consumar no Brasil. Mas que isso está na cabeça, o general Etchegóin diz isso claramente. Está na cabeça e está ajudado isso na cabeça tarada do Bolsonaro, mas está ajudado também pelo comportamento, às vezes, ingênuo, às vezes politiqueiro demais, de certas autoridades do judiciário, que deveriam se ater, não é, às suas funcionalidades e à descrição dos autos, pelo menos na formação jurídica que eu tenho. Vamos girar. Yuri Pita, é com você agora. Obrigado, Tainá. Boa tarde, ministro. Prazer falar com o senhor novamente. Bom, eu vou pegar o gancho da pesquisa do IPESP, até porque me sopraram que o senhor achou que não é bem aquilo ali que a gente estava falando. Queria explorar um pouco mais do seu discurso de campanha e de qual eleitor que o senhor mira para essa eleição para conseguir se tornar ali competitivo e romper a polarização que a gente vê entre Lula e Bolsonaro. O senhor tem uma plataforma econômica muito clara, um projeto de novo desenvolvimentismo bastante explorado, autor de livro, etc. Mas o senhor tem feito muitas críticas no campo ético em relação ao comportamento dos governos do PT. Esse discurso não é para conversar com esse eleitor conservador que vai para o Bolsonaro pelo antipetismo? Não é esse eleitor que o senhor está querendo buscar nesse momento? Yuri, só se definitivamente nós entregamos o tema da decência e da moralidade à direita. Eu me recuso a isso. Me recuso a isso terminantemente. Mas eu fiz aqui um gesto mal educado, eu não sabia que estava no ar. Não foi mal educado, não. É basicamente o seguinte, sabe o que é? A minha intimidade com o povo brasileiro é muito grande. Eu tenho uma intimidade de 40 anos e não é por livros que eu estudo muito. É na favela, sabe? Eu urbanizei muitas favelas, é na praça pública, sabe? Eu andei nas praças públicas do Brasil. Deixa eu lhe dizer, 70 de cada 100 eleitores brasileiros, os nossos irmãos,
das regiões mais desenvolvidas do Brasil, nas eleições de 2018, votaram no Bolsonaro. Não há a menor chance de 70% do eleitorado brasileiro ser de direita, fascista, canalha, corrupta, como o Bolsonaro é. Essa chance não existe. Esses eleitores votaram em nós, do campo progressista, a vida inteira. A vida inteira votaram conosco. E aí a crítica qual é? A crítica é entender com humildade o que aconteceu com a gente maravilhosa brasileira para votar num camarada, sabe, que vem da história do baixo clero do Congresso, roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, corrompeu os filhos, corrompeu as ex-esposas. O que foi? O Bolsonaro tinha uma história? Não, a história do Bolsonaro é essa mediocridade corrupta, fisiológica, que nunca assumiu nenhum assunto relevante do Brasil. Ele tinha uma proposta, ele fez uma oferta generosa de uma nova ideia para resolver os trágicos problemas brasileiros, também não tinha essa proposta. A razão é uma só, vamos entender com humildade, senão a gente não vai entender o povo brasileiro. Foi a mágoa extensa, o protesto magoado, embora tenha sido enganado, que o povo brasileiro votou para protestar contra o quê? A pior crise econômica da história brasileira, que é essa que está aí, que foi produzida pelo Lula, pelo PT. Os números são assim. Quando a Dilma estava no governo, em nome do Lula, todo mundo sabe que todo mundo votou na Dilma por causa do Lula, o Lula faz esses conchavos, botou o Michel Temer na linha de sucessão, o desemprego estava entre 4% e 5%. Explodiu para 12% e nunca mais desceu desses 2 dígitos. Todo mundo que está desempregado sabe disso. O Lula expandiu o crédito brasileiro de 15% para 55% do PIB, sem nenhuma correspondência na economia, explorando uma espécie de nacional consumismo, baseado nos preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. Quando os preços caíram, 65 milhões de brasileiros foram para o SPC, estão recebendo aquela ligaçãozinha, venha pagar sua conta, eu vou tomar sua geladeira. Isso aconteceu porque o Lula e o PT produziram isso. Não é ataque para ganhar voto de quem quer que seja, é um ataque para nos reconciliarmos, é um ataque à verdade, sabe? É uma vontade da gente chamar o povo brasileiro para que ele volte a se reconciliar conosco e com o seu destino. E por que eu ri quando vocês estavam lendo a pesquisa aí, mais uma pesquisa? É porque, veja, quando a gente pergunta ao povo brasileiro se ele é de esquerda ou de direita, a propaganda dominante é que a pessoa do bem é de direita. As pessoas não têm noção do que é que de fato representa isso. O meu livro reflete sobre isso e eu recomendo, Pita, numa hora de insônia, que você dê uma lidinha e a Tainá também. Basicamente é o seguinte, é uma espécie de esquizofrenia. Quando você pergunta ao povo brasileiro quem é o responsável por promover o desenvolvimento, o emprego, o salário, a condição da saúde, da educação, 85%, 87%, quase 90% do povo diz que é o governo. Portanto, é uma inclinação social-democrata. O povo brasileiro é ao centro-esquerda. Porém, se você pergunta se o governo deve se intrometer nas questões morais, nas questões religiosas, na forma de orientar uma família, como tratar a questão de um filho gay, isso tudo, a população brasileira extremamente cristã, católica, protestante, essa população rejeita e se refugia nesse tema. Essa é a sabedoria do Bolsonaro, que não é dele. Então, o que é que o Bolsonaro está tentando fazer? Sendo um grande corrupto, um grande, sabe, um pervertido, inclusive em temas de costumes, é um pervertido. Quem quiser duvidar do que eu estou falando, o Bolsonaro confessa zoofilia. Olha como é chocante eu dizer isso aqui para vocês. E, ao mesmo tempo, se apresenta de defensor dos valores tradicionais da família brasileira. É um grande estelionatário, mas tem conseguido esse êxito. Por quê? Porque o Lula e o PT formam um colchão de escurecimento da discussão e fazem com que o povo lembre dessas coisas todas. Yuri, eu não quero passar da conta da resposta, mas faça uma leitura do que aconteceu nas grandes cidades, em todas as capitais do Brasil, um aninho atrás. O PT foi varrido das eleições, o PT perdeu as eleições em todas as capitais e em todas as grandes cidades do Brasil, com o Lula 24 horas por dia na televisão. Mas foram vexaminosas as posições, sabe? 8º lugar, 6º lugar, 5º lugar, 4º lugar, a melhor hipótese, 3º lugar. O Bolsonaro só ganhou uma eleição, que foi Vitória, por quê? Porque o candidato do PT foi para o segundo turno só em Vitória. Esse voto está aí. É uma indicação clara. Quem ressuscita o Bolsonaro, que não governa, inflação alta, desemprego explosivo, corrupção na vacina, desflorestamento da Amazônia, quem ressuscita o Bolsonaro é o lulopetismo, que está aí firme como nunca. Ou então, qual é a explicação para o Bolsonaro estar ainda tão competitivo?
Ministro, vou rodar aqui, que tem gente querendo fazer pergunta. Tenho 2 analistas na fila. Renata Agostini agora. Como vai, Ciro? Boa tarde. Tudo bem, Renata? Ciro, tudo bem. Ciro, por esses dias, Carlos Lupe, presidente do PDT, foi lá reafirmar que a sua candidatura é irreversível. O senhor também foi nas redes sociais, no Twitter, né, questionar esse pedido de parte aí do eleitorado, parte da esquerda, acho que do PT, de que o senhor retirasse a sua candidatura. Uma ideia que se opõe àqueles que estão dizendo que, olha, é um momento de fazer a tal da frente ampla, né? A gente entrevistou hoje aqui a Luiz Nunes, dizendo que já vai ali apoiar Lula. E nessa postagem, o senhor diz, olha, se tem inteligência, né, usando bem os termos de Ciro Gomes, eles deveriam, na verdade, advogar pela manutenção da minha candidatura, porque isso, de certa forma, beneficia Lula. Gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência. Não é que isso beneficia Lula, isso é um imperativo da liberdade e da democracia. Agora, deixa eu explicar para vocês. Isso daqui tem uma reunião. O gabinete do ódio do Bolsonaro foi uma cópia mal feita do gabinete do ódio do Lula. Esse sim é profissional e irrigado com milhões de reais, inclusive estranhamente, porque ninguém sabe a origem disso. Já está aí na revista Veja de novo as notícias, porque ele faz tudo igual. A mesma gente, porque o Lula agora está convencido de que o crime compensa. Então, veja, eles definem uma coisa e partem para cima de forma organizada. E algumas pessoas de boa fé e ingênuas acreditam nisso. Espera um pouquinho. E o porquê que eles não votaram em mim em 2018? Todas as pesquisas mostravam que o único que ganhava do Bolsonaro era eu. O Lula mentiu para o povo está nos assistindo. O Lula mentiu para o povo que era candidato de dentro da cadeia. Depois que ficou flagrante que não era candidato, faltando pouco mais de 20 dias para as eleições, ele lança um candidato que tinha acabado de perder as eleições em São Paulo, a reeleição no cargo de prefeito. Mas não é perder que é normal para qualquer um de nós. Ele tirou 16%, perdeu para nulos e brancos. O que é que o Lula estava fazendo? O Lula estava passando o recibo que queria que o povo brasileiro pagasse muito caro por não ter feito aquilo que ele imaginava que era para ter sido feito. E queria perder as eleições, portanto, não podia deixar que eu ganhasse. Amor ao Brasil, amor à democracia, olha, eu conheço essa gente, só quem não conhece é que pode comprar esse pão amanhecido. Deixa eu explicar para você que é muito jovem. Lá atrás, quando nós precipitamos o fim da ditadura, por dentro do sistema, com Tancredo Neves, que montou uma delicadíssima operação militar, civil, política, etc., o Lula se recusou a apoiar o Tancredo Neves no colégio eleitoral e expulsou a Beth Mendes, que está aí viva, o Ayrton Soares, que está aí vivo, para testemunhar, expulsou do PT, porque pelo Lula o Maluf tinha ganho as eleições no colégio eleitoral para o Brasil ir para o brejo mais profundamente ainda, para precipitar a ânsia desmedida de poder que a goela sem limite do Lula possui. Eu estava lá com o Tancredo, então não é a primeira vez que a gente entra em choque central. Depois aconteceu, na sequência, a Constituinte brasileira. Olha, pense numa delicadeza para a gente costurar uma Constituição que reinstitucionalizasse o país. Sabe, centrão. E não é esse centrãozinho bandido, ladrão, não. Era centrão ideológico. Sabe, gente poderosa, o campo dividido entre MST e o DR. E nós fomos ali costurando para construir a paz institucional do país. O Lula ficou contra a Constituição. Recusou-se a assinar, não deixou que o PT assinasse a Constituição. Eu fui lá e apoiei e assinei a Constituição. Depois nós conseguimos ir para uma eleição direta, a primeira da redemocratização. O Covas ganhava do Collor, o Brizola ganhava do Collor. Todas as pesquisas mostravam isso. Só tinha um candidato que perdia para o Collor, o Lula. Foi lá, apesar de todo o apelo que se fez, foi lá, se impôs e o Brasil ganhou o Collor e toda a tragédia que se sequenciou aí. O Lula pediu o impeachment do Fernando Henrique. O Lula pediu impeachment do Itamar Franco. O único político, o único presidente que o Lula não pediu impeachment foi o Bolsonaro. Nós estávamos todos nas ruas pedindo impeachment do Bolsonaro. O Lula não pisou na rua e mandou os jagunços dele me agredir fisicamente. Lá Paulista, vocês têm os arquivos disso tudo aí. A CNN estava filmando. Mas deixa eu explicar mais, né? Quando nós fizemos o enfrentamento do golpe, não é? O golpe foi praticado pelo Senado Federal. Confere, não é o Senado que votou o impedimento da Dilma? Quem presidiu o Senado e votou pelo impeachment? O Renan Calheiro. Quem presidia o Senado na sequência por acordo e apoio do PT? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula estava agarrado no primeiro dia e agora de novo? Que dia que vai chegar isso? Vocês não estão percebendo o tamanho do estelionato que o senhor Luiz Inácio representa? Eu vou enfrentá-lo.
E só ele explica por que o Bolsonaro está tão forte ainda. Ministro, vou seguir aqui com a nossa entrevista. Tem mais pergunta para o senhor. Agora, do Rio de Janeiro, Leandro Rezende. Obrigado, Tainá. Ciro, obrigado por estar conversando conosco mais uma vez. Recentemente, eu conversei com Luciano Bivar, presidente do União Brasil, sobre a possibilidade do União te apoiar. E ele me disse que a visão de economia que ele e o União Brasil têm é muito diferente da sua. O senhor também tentou conversar ali com gente do PSD, mas não conseguiu atrair nem o União Brasil, nem o PSD para te apoiar, pelo menos agora nesse momento de pré-campanha. Como é que estão essas conversas? Você está vendo que há espaço ainda para a sua candidatura crescer, ministro, em termos de apoios de partidos? Leandro, é muito difícil, o que não quer dizer que eu não vou tentar, porque é necessário, até porque o processo revela a minha disposição para dialogar com pessoas diferentes de mim, e eu não utilizo suborno para tirar candidaturas do caminho, como o Lula está fazendo para tirar a candidatura da Simone Tebet, ou essa atitude criminosa que só faz uma coisa, são tão imbecis que o que eles conseguiram com esse movimento do gabinete de ódio dele foi enfurecer quase 14 milhões de eleitores que eu tive que estão aí firmes comigo. Você precisa ver o que está acontecendo na internet, a raiva com que a militância que defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento está reagindo a essa impostura corrupta e fisiológica e antidemocrática do Lula. Mas ele se sente autorizado a tudo. Agora, veja, eu acho, francamente, que como eu quero mudar o sistema econômico e só quero ser presidente para isso, eu não quero ser presidente do Brasil para ser um a mais que vai bater na cadeia, como Lula, como Michel Temer, ou que vai ser caçado como Collor, como a Dilma, que são esses que governam aí. Desde que o Brasil se redemocratizou, o Collor foi caçado, o Fernando Henrique nunca mais ganhou eleição, nem o PSDB uma eleição nacional, está aí alijado do processo nacional, porque governou com essa gente, com esse mesmo modelo econômico. O Lula foi parar na cadeia, governou com esse mesmo modelo econômico. A Dilma governou com esse mesmo modelo, foi caçada. O Michel Temer governou com essa mesma gente, esse mesmo modelo, foi botar na cadeia. E agora está aí o Bolsonaro desmoralizado, completamente vendido ao centrão, institucionalizando a roubalheira com a emenda do relator. Meu irmão, eu só quero ser presidente se for para mudar tudo isso. E para mudar tudo isso, eu vou ferir interesses, né? Esses interesses vão lutar muito pesadamente contra mim. E eu quero ser presidente de todos os brasileiros. E aí a minha conversa é, vou insistir com aqueles pedaços ou com o conjunto do União Brasil, vamos discutir as diferenças econômicas. Eu não tenho nenhuma ideia que fique na minha cabeça se outra melhor não aparecer. Agora, os juros estão matando o Brasil. Será que alguém defende que essa política de juros está correta? É a primeira vez em 120 anos que o Brasil tem uma década inteira sem crescer nada. Isso o Bolsonaro está agravando muito, mas isso aí começou lá no PT. E todo mundo tem que ser lembrado disso. Faz 10 anos o Brasil não cresce 1%. O desemprego aberto, a informalidade, o desalento, o salário mínimo com o pior poder de compra, a carestia de volta, enfim, é um caos que está acontecendo, sabe, no meio do povo. Enquanto a burguesia de esquerda acha que a grande tarefa é só uma, derrotar a pusilanimidade canalha do Bolsonaro. Não, a tarefa é dupla, sabe? Senão a gente não vai entender o que é que gerou o Bolsonaro. Temos que derrotar os valores que o Bolsonaro representa e botar uma coisa nova no lugar, senão a gente produz outro Bolsonaro já já. Esse foi Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT à presidência da República, conversando com a gente no CNN 360. Muito obrigada por hora, ministro. Teremos outras oportunidades. Até. Obrigado, Tânia. Até.